Bom dia, estamos iniciando mais uma Era em Ecologia e iremos falar sobre as briófitas. As briófitas representam os vegetais mais antigos e seus ancestrais, pois, segundo os estudiosos, encontra-se na base da evolução de todas as plantas terrestres. Essa planta, mesmo parecendo não ter importância, como você pode ver, possui papel e história muito importantes na evolução de todos os vegetais. Agora vamos assistir a reportagem sobre a definição das briófitas com Isabelle Caline. Não é isso mesmo, Isabelle? É isso aí, Bianca. Meu nome é Isabelle Caline e eu vou falar um pouco sobre a definição das briófitas. As briófitas do grego braion, musgo e phyton, plantas, pertencem ao reino Plantae. Essas são pequenas plantas multicelulares, fotossintetizantes e eucariontes. Por serem pequenas, elas não possuem vasos condutores de seiva e nem estrutura rígida de formação. Desse modo, o transporte de substâncias se dá por difusão e acontece de forma lenta. Geralmente, as briófitas são encontradas em locais úmidos e sombreados, mas também podem ser encontradas em água doce e locais muito secos. As briófitas se dividem em 3 filos: briófita, hepatófita e anthocerófita. É isso aí, Bianca. Agora é com você. Agora vamos ouvir falar com o repórter Luiz, que vai falar sobre as características das briófitas. Bom dia, Luiz. Bom dia, Felipe. Bem, as briófitas são pequenas plantas que desenvolvem-se geralmente em lugares úmidos. Existem briófitas na água, no deserto, nos grandes círculos polares e em rochas nuas. Essas últimas são consideradas como pioneiras, pois desenvolvem-se primeiro durante a colonização de um substrato, possibilitando assim o desenvolvimento para futuros organismos. As briófitas são consideradas um meio termo entre as algas verdes e as plantas vasculares, pois possuem uma estrutura muito semelhante ao clorofato, mas diferentes desses já apresentam organização tecidual. Com vocês da bancada. Agora vamos ficar com a repórter Joyce, que vai falar sobre a estrutura das briófitas. Bom dia, pessoal! Eu vou falar para vocês como funciona toda essa estrutura das briófitas. A briófita ela é dividida em 3 estruturas básicas: rizóides, caloides e filóides. Observe que a estrutura dessas plantas não são iguais às das demais, pois estas possuem raiz, caule e folhas. Os rizóides são filamentos que fixam a planta no ambiente e são responsáveis pela absorção de água e sais minerais. Os calóides são pequenas hastes de onde surgem os filamentos. Os filamentos são estruturas clorofiladas capazes de produzir fotossíntese. Como na estrutura das briófitas não possuem vasos condutores de nutrientes, a água absorvida é transportada de célula para célula ao longo de todo o corpo vegetal. Por ser um transporte muito lento, essas plantas são sempre pequenas e baixas. É com vocês. Agora vamos ver a reportagem sobre as fases das briófitas. Bom dia, eu vou falar um pouco sobre a fase das briófitas. Bom, nas briófitas ocorre alternância de gerações, ou seja, há 2 fases. A primeira fase é a gametofítica, que ela é haploide e mais desenvolvida. E a outra fase é esporofítica, que ela é diploide, é menos desenvolvida e também é mais curta. A esporofítica cresce sobre a gametofítica. É com vocês da bancada. Agora veremos um vídeo sobre a reprodução das briófitas. Bom dia. Agora eu vou explicar para vocês como ocorre a reprodução das briófitas. Na maioria das espécies, a reprodução ocorre de maneira sexuada, mas existem algumas espécies que reproduzem de forma assexuada. Na forma sexuada, a estrutura reprodutora masculina é denominada anterídeo, a qual contém os anterozoides, e a feminina é denominada arquegônio, a qual contém a oosfera. Já na sexuada, a reprodução varia muito de acordo com a espécie. Umas podem se reproduzir por meio da fragmentação. Outras produzem propágulos, que são substâncias criadas dentro dos conceptáculos. Os propágulos se separam dos conceptáculos e são levados pelas águas para outros lugares para a criação de novos. Algumas curiosidades sobre as briófitas. Musgos e hepáticas são os principais representantes das briófitas. Os musgos são plantas eretas, as hepáticas crescem deitadas no solo. Algumas briófitas vivem em água doce, mas não se conhece nenhuma espécie marinha. A reprodução pode ser assexuada ou sexuada. A maioria das briófitas é dioica, ou seja, há plantas femininas e masculinas, mas pode haver espécies monoicas, isto é, hermafroditas. Geralmente são de pequeno porte, com cerca de 5 centímetros de altura, mas algumas espécies podem chegar a 40 centímetros. Número 2. Você sabia que as briófitas são divididas em 3 classes? A classe Musci, da qual os musgos fazem parte,
a classe Hepaticae, da qual fazem parte as hepáticas, plantas com formas achatadas encontradas em locais úmidos e sombreados, e classe Anthocerotae, da qual fazem parte os antóceros, que também crescem em locais úmidos e sombreados. Número 3. Você sabe como acontece a reprodução por meio de gemas ou propágulos? Bom, esse é um tipo de reprodução das briófitas, onde pequenos pedaços da planta se desprendem e são transportados por gotas de água, originando novas plantas. Você sabe o porquê de as briófitas serem pequenas? Uma das características mais marcantes das briófitas é a ausência de vasos para a condução de nutrientes. Estes são transportados de célula a célula por todo o vegetal, e é por isso que não existem briófitas muito grandes. O transporte de água de célula a célula é muito lento e as células mais distantes morreriam desidratadas. Você sabe o porquê de as briófitas serem pequenas? Uma das características mais marcantes das briófitas é a ausência de vasos para a condução de nutrientes. Estes são transportados de célula a célula por todo o vegetal, e é por isso que não existem briófitas muito grandes. O transporte de água de célula a célula é muito lento e as células mais distantes morreriam desidratadas. E não pensem que existe apenas uma espécie de briófitas, não. De tempos em tempos, novas briófitas são catalogadas, isto é, há um grande número de espécies ainda a serem descobertas. O tamanho das briófitas também varia muito. Algumas espécies só podem ser compreendidas via observação microscópica. Por outro lado, outras podem chegar até 30 centímetros. O tamanho médio e padrão dessas plantas, por sua vez, é variando entre 1 a até 5 centímetros. Por isso, essencialmente, elas são conhecidas como plantas pequenas. Por que os musgos são tão importantes? Certamente, você ainda não deve saber a importância dos musgos para a sociedade, uma vez que eles contam com um aspecto modesto e muitas vezes sua existência é incompreensível. A verdade é que os musgos são de grande importância para os ecossistemas. Assim como os líquens, eles foram as primeiras plantas que se desenvolveram sobre as rochas. Nesse sentido, são os musgos que permitem que os vegetais consigam se desenvolver nesse espaço, sendo eles fundamentais para as primeiras fases de formação dos solos e desenvolvimento de novas espécies. Atenção! Agora vamos ficar bem ligadinhos para o uso das briófitas no nosso cotidiano. Bom, as briófitas podem ser utilizadas como indicadores ecológicos, servem para monitorar a poluição por metais pesados, podem ser usadas com alimentos para peixes, mamíferos e pássaros, como iscas em pescaria. Também podem ser usadas para controlar a erosão do solo, controlar umidade e inundações, podem ser usadas como ervas medicinais e também na biologia aplicada, no controle de antibióticos, reguladores do crescimento de plantas, entre outros. Fiquem agora com algumas imagens das briófitas. Por aqui, são do Era Ecologia. Era muito semelhante ao clorofato, mas diferente. Clorofato. É Isabelle Caline e eu vou falar pra você. Ô caralho! Ô, falo vocês! Fitofítica, que ela é haploide e existe... Porra! Observe que as típicas dessas plantas não são iguais às... Se ajeita aí. Se posiciona. Né? Produção das briófitas. As briófitas. Eu falei tudinho certo. Mas assim, né? Tá, porra. Felipe Neto. Ah, claro, né? Ô nego, fecha as pernas.